Oi, vamos falar de um cara que foi um verdadeiro detetive da sociedade, Max Weber. Ele viveu ali na passagem do século XIX para o XX e passou a vida tentando responder uma pergunta que, no fundo, todo mundo se faz. Pois é, essa é a pergunta, né? Por que a gente escolhe uma carreira e não outra? Por que segue certas modas, ouve certas músicas, torce para um time? É esse grande mistério das nossas ações que deixava o Weber fascinado. E é por aí que a gente vai começar a nossa investigação hoje. Bom, para sacar a genialidade do Weber, a gente tem que ver no que ele era diferente. Pensa assim, enquanto outros sociólogos, tipo Durkheim, olhavam a sociedade como uma força gigante que molda todo mundo, o Weber fez o contrário. Ele foi tipo um detetive, sabe? Pegou uma lupa e focou no indivíduo. A grande sacada dele era, se a gente entender a intenção por trás do que cada pessoa faz, a gente entende como a sociedade inteira é construída. O foco dele não era o fato social, mas sim a ação social. E essa ideia de ação social é a chave mestra do pensamento do Weber. Se a gente entende isso, todo o resto faz sentido. É a base de tudo. Tá, mas o que é essa tal de ação social? Olha, não é qualquer coisa que a gente faz, não. Por exemplo, se alguém tropeça e cai no meio da rua, isso é um acidente, não teve intenção. Agora, postar aquela foto caprichada já pensando nas curtidas e comentários, ou então virar noites estudando, pensando em garantir o futuro, isso sim, é toda a ação que a gente faz com sentido, com uma intenção e sempre levando em conta as outras pessoas. E o mais legal é que o Weber organizou tudo isso em 4 tipos. Primeiro, tem a ação tradicional. É aquela que a gente faz no automático, por costume. Sabe? Porque sempre foi assim. Tipo, cumprimentar uma pessoa mais velha. Depois vem a ação afetiva, que é pura emoção, movida pelo sentimento do momento. É o grito na hora do gol do seu time. A seguir, tem a racional orientada a valores. Aqui, a pessoa age por um ideal, uma convicção forte, não importa o resultado. É ir num protesto por uma causa em que se acredita de verdade. E por último, a que talvez seja mais comum hoje em dia, a racional orientada a fins. Essa é a estratégia pura. É calcular o melhor jeito de chegar a um objetivo. Tipo montar um cronograma de estudos para passar no Enem. Beleza. Com essa ferramenta na mão, o Weber foi investigar umas paradas gigantes. E um dos casos mais famosos que ele analisou foi a relação entre a religião e o nascimento do capitalismo que a gente conhece. Essa era a pergunta que não saía da cabeça do Weber. Ele reparou numa coisa. O capitalismo moderno, com essa coisa de buscar o lucro sem parar, parece que decolou com muito mais força nos países europeus que eram de maioria protestante. Seria só uma coincidência? Para ele, de jeito nenhum. E aí ele descobriu uma conexão incrível. Ele viu que algumas ideias do protestantismo, principalmente dos calvinistas, acabaram criando um jeito de pensar, uma ética, que era o combustível perfeito para o motor do capitalismo. Para eles, trabalhar duro não era só para fazer dinheiro, era quase uma missão de Deus. Eles valorizavam uma vida disciplinada, sem luxo, o que naturalmente levava as pessoas a poupar. E esse dinheiro era reinvestido nos negócios. E o mais doido, o sucesso financeiro começou a ser visto como um sinal de que a pessoa estava escolhida para a salvação. Essa mentalidade toda formou o que ele chamou de o espírito do capitalismo. E só uma curiosidade, essa ideia de vocação era super importante para o próprio Weber. Ele enxergava o trabalho dele como cientista como uma verdadeira missão. Era a forma dele de tentar colocar ordem e entender um mundo que, muitas vezes, parecia bem caótico. Mas o Weber não parou na economia, não. Ele também usou suas ferramentas de detetive para investigar o poder. E a pergunta aqui era bem direta, mas muito profunda. Por que a gente obedece? Por que a gente aceita que certas pessoas e instituições mandem na gente? E olha, atenção aqui. Ele não estava falando de obedecer por medo, com uma arma na cabeça. Ele queria entender a dominação legítima, que é aquele poder que a gente aceita como justo, que a gente obedece porque acredita que é o correto a se fazer. E ele encontrou 3 tipos principais. O primeiro tipo é a dominação tradicional. É o poder que vem do costume, do hábito. A gente obedece ao rei ou ao líder da aldeia porque a família dele sempre esteve no poder. É o poder do sempre foi assim. Simples. O segundo tipo é a dominação carismática. Essa aqui não tem nada a ver com tradição ou lei. Ela nasce da personalidade de um líder, de alguém com um magnetismo, um carisma fora do comum. Pensa em heróis, em líderes revolucionários. As pessoas seguem essas figuras porque acreditam nas suas qualidades incríveis. E por último, o tipo que é a cara do nosso mundo moderno, a dominação racional legal. Aqui, a gente não obedece à pessoa, e sim ao cargo que ela ocupa. A gente obedece às leis, às regras.
O presidente, o juiz, o diretor da escola. O poder deles vem das regras que dizem que eles têm aquele poder. É o poder da burocracia, das leis. E essa análise sobre a burocracia e as regras leva a gente para uma das conclusões mais famosas e talvez mais pessimistas do Weber. O que acontece quando essa racionalidade toda domina completamente a nossa vida? É que a coisa fica meio sombria. Weber achava que essa mesma racionalidade que trouxe tanta eficiência e organização também acabou criando o que ele chamou de jaula de ferro. Imagina um mundo tão cheio de regras, processos e burocracia que ele acaba prendendo o espírito humano. A vida fica mecânica, previsível e, como ele dizia, desencantada. Um mundo sem muito espaço para o improviso, para a criatividade, para a magia. Isso nos deixa com uma pergunta que continua super atual. Será que na nossa busca por mais organização e eficiência, a gente acabou construindo a nossa própria prisão? O pensamento do Weber, mesmo sendo de um século atrás, ainda nos faz olhar para o nosso mundo e pensar sobre a liberdade que a gente realmente tem dentro dele.